Durante décadas, uma moeda dominou praticamente toda a economia mundial. Ela está presente no comércio internacional, nas reservas dos bancos centrais e nas grandes transações entre países. Estamos falando do dólar americano. Mas algo começou a mudar. Cada vez mais países estão tentando reduzir sua dependência dessa moeda. E isso levanta uma pergunta importante. O Brasil está preparado para um mundo onde o dólar deixe de ser o centro do sistema global? O dólar dos Estados Unidos tornou-se tão poderoso por causa de uma combinação de história, economia, política e confiança global. Não foi algo que aconteceu de repente, foi um processo que levou décadas. A virada após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram com a economia mais forte do planeta. A maior parte da Europa e da Ásia estava destruída pela guerra, enquanto os Estados Unidos tinham a maior indústria do mundo, grandes reservas de ouro, um sistema financeiro forte. Em 1944, aconteceu o Acordo de Bretton Woods, onde muitos países decidiram que suas moedas seriam ligadas ao dólar, e o dólar poderia ser trocado por ouro. Isso fez o dólar virar o centro do sistema financeiro mundial. Com o tempo, commodities importantes passaram a ser negociadas em dólar, principalmente o petróleo. Isso criou o chamado petrodólar. Países precisam de dólares para comprar petróleo. Bancos internacionais usam dólares nas transações. Empresas globais guardam reservas em dólar. Ou seja, o mundo inteiro precisa de dólares para negociar. Hoje, cerca de 60% das reservas internacionais do planeta estão em dólar. A posição do Brasil. O Brasil tem defendido que alguns países façam comércio usando suas próprias moedas, sem precisar converter tudo para dólar. Um exemplo importante é o acordo entre Brasil e China para permitir que empresas dos dois países façam transações diretamente em real ou yuan, evitando o dólar em algumas operações. Durante reuniões do Grupo BRICS, o Brasil também discutiu a ideia de uma moeda ou sistema de pagamento comum para facilitar o comércio entre os países do bloco. Essa ideia ganhou destaque principalmente durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu maior independência financeira entre países emergentes. Mesmo apoiando algumas iniciativas de desdolarização, o Brasil tenta manter equilíbrio diplomático. Mantém fortes relações econômicas com os Estados Unidos, ao mesmo tempo fortalece parcerias com países do BRICS. Isso mostra que a estratégia brasileira é diversificar relações e não confrontar diretamente o sistema dominado pelo dólar. Na prática, o Brasil busca mais autonomia no comércio internacional, menos custos com conversão cambial, um sistema financeiro global mais multipolar. Mas o país ainda usa muito o dólar nas reservas e no comércio. Por que alguns países querem reduzir o dólar? Vários governos acreditam que o domínio do dólar dá aos Estados Unidos muito poder econômico e político. Quando um país depende do dólar, ele também fica mais vulnerável a sanções financeiras, bloqueio de bancos internacionais, pressão política dos Estados Unidos. Por exemplo, depois das sanções contra a Rússia durante a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, muitos países perceberam que suas reservas em dólar poderiam ser congeladas. Países e blocos liderando esse movimento. Algumas das principais iniciativas vêm de países como China, Rússia, Brasil, Índia e África do Sul. Esses países fazem parte do Grupo BRICS, que discute usar moedas locais no comércio entre si e até criar sistemas financeiros alternativos. Estratégias usadas para reduzir o dólar. Algumas estratégias incluem comércio em moedas locais. Exemplo, China e Rússia fazem parte do comércio em yuan e rublo, evitando o dólar. Acumular ouro. Muitos bancos centrais estão aumentando reservas de ouro em vez de dólar. Sistemas de pagamento alternativos. A China desenvolveu sistemas financeiros para competir com redes dominadas pelo Ocidente. Contratos de energia fora do dólar.
Alguns países começaram a vender petróleo em outras moedas. O dólar ainda é muito dominante. Mesmo com esse movimento, o dólar continua extremamente forte. Cerca de 60% das reservas mundiais estão em dólar. A maior parte do comércio internacional usa dólar. Os mercados financeiros dos Estados Unidos continuam sendo os maiores do mundo. Ou seja, a desdolarização está acontecendo, mas é lenta. Confiança internacional. O dólar domina porque o mundo confia na economia dos Estados Unidos. Investidores e governos acreditam que o sistema financeiro americano é estável, seguro e transparente. Essa confiança é difícil de substituir rapidamente. Grande parte das transações internacionais, bancos e mercados financeiros estão organizados em torno do dólar. Mudar isso exigiria novos sistemas de pagamento, novos acordos comerciais, novas instituições financeiras internacionais. É um processo que pode levar décadas. Nenhuma moeda conseguiu ainda competir diretamente com o dólar. Por exemplo, o euro é forte, mas enfrenta desafios internos na União Europeia. O yuan chinês cresce no comércio internacional, mas ainda tem muitas restrições financeiras. Grande parte do comércio de petróleo e outras commodities continua sendo feito em dólar. Isso obriga muitos países a manter reservas em dólar para poder comprar energia e matérias-primas. Os Estados Unidos também possuem grande influência política, diplomática e militar no mundo. Esse poder reforça o papel do dólar como moeda central. O domínio do dólar dos Estados Unidos na economia mundial foi construído ao longo de décadas, impulsionado pela força econômica dos Estados Unidos, pela confiança internacional e pelo papel central do dólar no comércio global. Hoje, alguns países, especialmente dentro do grupo BRICS, procuram reduzir essa dependência, promovendo o uso de moedas locais e criando alternativas financeiras. Países como China, Rússia e Brasil estão entre os que defendem um sistema financeiro mais multipolar. No entanto, apesar dessas iniciativas, o dólar ainda continua sendo a moeda mais dominante do planeta, principalmente por causa da confiança no sistema financeiro americano, da estrutura global já construída em torno dele e da falta de uma alternativa capaz de substituí-lo rapidamente. Assim, o que se observa não é o fim imediato do dólar, mas uma lenta transformação na ordem econômica mundial, onde novas potências procuram ganhar mais espaço no sistema financeiro internacional.